Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá então para a leitura do capítulo 3, né? Do livro Subindo no Shemitah, Pastor Digão. E o título é Aprendendo a Descansar. Quando a nação de Israel não descansa, nos anos de Shemitah eles desciam. Mas o que é descansar? Jesus nos ensinou sobre isso. Descansar não é apenas uma questão física de não trabalhar a terra. Descansar é confiar em Deus. Analisemos o famoso texto de Mateus 12, versículo 1 a 8. Nesse texto, Jesus ensina sobre o sábado, um dia de descanso em ciclo de 7 dias. Diz assim: Naquele tempo, passou Jesus pelas searas, e um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele, os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas, se vós soubesseis o que significa, minha misericórdia quero, e não sacrifício, não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. No texto acima, Jesus utiliza a própria palavra para respaldar a ideia de que o descanso não é essencialmente físico. O descanso físico é uma consequência de um conceito muito mais profundo. Note que Jesus cita o texto de Oséias, capítulo 6, versículo 6, que diz assim: Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos. O texto mostra que existe um propósito muito maior nos mandamentos do Senhor do que apenas um cumprimento de tarefas ou ordens. Existem princípios espirituais. Quando meditamos na palavra do Senhor, precisamos buscar a revelação do princípio. Segundo Coríntios 3:6, o Senhor deseja aqueles que busquem conhecê-lo. Sabemos que os sacrifícios instituídos no livro de Levíticos eram muito importantes para o relacionamento entre o povo e o Senhor. Contudo, a intenção de Deus era estabelecer um relacionamento. Podemos trazer esse mesmo conceito para o sábado. A intenção não é obedecer somente à regra de não trabalhar, mas sim buscar conhecer ao Senhor. Analisando desta forma, entendemos que nem Davi, nem os sacerdotes violaram o princípio de buscar ao Senhor. Por esse motivo, não podemos nos prender àquilo que é físico. Para auxiliar o entendimento do verdadeiro descanso, analisemos a palavra hebraica, Shabat, normalmente traduzida como sábado. A raiz primitiva apresenta os seguintes significados: cessar, desistir ou descansar. Esses significados estão distantes de um mero nome atribuído a um dia da semana. O significado cessar nos conduz de forma mais precisa ao sentido contido por detrás do descanso ao final do ciclo semanal. A ideia da palavra é que devemos cessar algo, buscarmos ao Senhor. O que devemos cessar? Nosso trabalho? Nossas atividades seculares? Na verdade, a resposta é muito mais profunda do que apenas não realizar atividades. O texto de Isaías 58 nos auxilia a concluir o entendimento do verdadeiro descanso. Nesse texto, o Senhor nos ensina sobre o verdadeiro jejum. Seria este o jejum que eu escolheria: que o homem, um dia, aflija a sua alma, que incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si sacos de cinza? Chamarias tu a isto jejum?
o dia aprazível ao Senhor? Isaías faz uma pergunta relacionada ao que estudamos, então. Seria o verdadeiro jejum um cumprir de regras pré-estabelecidas, uma rotina de atividades, uma dieta, uma forma de se vestir ou se portar? Certamente não. Os próximos versículos desse maravilhoso capítulo das Escrituras nos explicam o que é o verdadeiro jejum. Como essa não é a abordagem desse livro, iremos nos aprofundar apenas no versículo 13 e 14, que diz assim: Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Observe que o texto não menciona que o povo de Deus não deveria plantar, colher, alimentar os animais, etc. A palavra fala claramente sobre um dia em que deixamos de realizar as nossas vontades, um dia separado ao Senhor, santo dia do Senhor. Nesse dia deixamos de lado nossos anseios, preocupações, tribulações e buscamos a face do nosso Pai, por amor a Ele. A nossa motivação não deve ser cumprir regras, mas permanecermos na presença do Eterno. Com essa compreensão sobre o descanso, podemos entender melhor o conceito Shemitah. Esse é um ano em que as coisas ficam mais difíceis. É como se uma fogueira fosse acesa, a temperatura sobe. A área emocional fica mais agitada. A área financeira e profissional, muitas vezes, fica conturbada. A área espiritual pode até entrar em apostasia. Muitas vezes não há um discernimento do que está acontecendo em sua vida. Isso ocorre porque o Senhor analisará nossa resposta em um momento de dificuldade. Esse ano pode ser entendido como uma janela temporal, um período determinado para darmos resposta ao Senhor. O dono de tudo vem avaliar se você realmente confia nele para permitir ou não o acesso a um novo nível. Falando em dono, é interessante frisarmos que não somos donos de nada nessa terra. A palavra hebraica que traz esse sentido é befiker, sem dono, conforme Levíticos 25, do 1 ao 7. Tudo que era produzido durante o Shemitah era considerado befiker. Além disso, Jesus também ensinou sobre uma prestação de contas com o dono, a qual acontece no fim de um ciclo, conforme Mateus 25, do 14 ao 19, que diz, né? Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chama os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. E cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, granjeou outros 5 talentos. Da mesma forma, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então, no início dos ciclos, ele chama os seus servos, os quais confiam, entregam e colocam suas vidas à disposição de seu senhor. Por outro lado, o dono confia os seus bens aos seus servos. No entanto, de quem são os bens? Há um dono de tudo? Nada pode ser considerado nosso. O senhor dos servos voltou depois de um ciclo e ajustou contas com eles. Essa palavra significa literalmente pegar um papel e uma caneta e prestar contas. 2 servos subiram e um desceu. Ao analisarmos os versículos seguintes, verificamos que houve uma transferência ao final do ciclo. Além disso,
houve também um prejuízo sobre o servo mau, exatamente como estudamos aqui. Ao final do ciclo, o Senhor avalia o que foi feito com o nosso tempo, com os nossos recursos. Como está o seu tempo? Você tem orado? Tem jejuado? Tem meditado na palavra do seu Deus? Como está a sua família? Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhes, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Em Mateus 25, note o uso da palavra atemorizado. Palavras como atemorizado, receoso, ansioso, angustiado, preocupado e desesperado indicam falta de confiança no Senhor. Quando eu não confio no Senhor, eu peco, me afasto, me esfrio, vivo pelas obras da carne. Outra característica de quem não aprendeu a descansar no ciclo é o caminhar por aquilo que se vê. A expressão conhecia-te no texto analisado demonstra um conhecimento superficial. O contexto nos mostra isso, pois o servo foi reprovado por seu senhor. Se ele realmente o conhecesse, não haveria se comportado de tal forma. Quando não meditamos na palavra, temos um conhecimento superficial, distorcido ou até mesmo inexistente sobre quem é o Senhor. Isso faz com que pereçamos e caiamos em desobediência. Oséias capítulo 4, versículo 6. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Mateus 25, 24. Após toda essa análise, a pergunta que nos fazemos é: será que estamos confiando no Senhor? Ansiedades, temores, angústias e preocupações são sintomas de que nossa confiança está abalada. Confiar na palavra de Deus, obedecendo-a, é um sinal de que confiamos nele. Há 7 anos, talvez, você conhecesse menos a palavra de Deus. Talvez estivesse em uma situação financeira mais complicada. Talvez estivesse com problemas emocionais que hoje você não tem. Ou, quem sabe, estivesse aprisionado em algum vício. Mas o crescimento que o Senhor te entregou durante o último ciclo, por ter feito com que você confie mais em si mesmo do que naquele que te fortalece, te capacita e te abençoa. Salmo 20, versículo 7 diz assim: Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Muitos de nós não descansamos no Senhor, não deixamos a terra descansar. Quando nós não deixamos a terra descansar, o Senhor faz com que ela descanse à força, conforme Levíticos 26, do 33 ao 35. Deus nos colocou em uma terra, em um lugar específico. O Senhor quer nos ver crescer, quer nos ver avançar, mas quando não confiamos nele, o Senhor nos remove da terra,
onde Ele nos colocou, conforme segundo Crônicas 36, 20 e 21. Nesse capítulo entendemos o significado mais amplo da palavra descanso. Compreendemos, por meio da palavra, que o Senhor estabelece princípios para que tenhamos um relacionamento íntimo com Ele. Entendemos também que, mesmo que haja crescimento em nossa vida durante um ciclo, tudo vem do Senhor. Não podemos permitir que nosso coração se ensoberbeça, nos afastando de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, né? Mais um capítulo aí, essa leitura. Que Deus abençoe, viu?